Oi, pessoal. Agora teremos mais uma palestra sobre o mercado de tradução, dada por Jorge Rodrigues, um colega tradutor, já há bastante tempo, conhece o mercado desde a década de 80, se eu não me engano. Mas é isso, vamos ver aí o que aconteceu nas últimas 4 décadas nesse mercado. Boa tarde a todos. Obrigado por virem me ouvir. Quando o Juliano sugeriu esse tema, eu achei interessante, porque eu sempre gostei muito de história e arqueologia, né? E as coisas mudaram tanto nos últimos tempos, que realmente parece que são dois mundos totalmente diferentes. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como era a tradução, como é hoje e como talvez seja amanhã, se sobrevivermos. Bom, eu sou tradutor jurídico e técnico de inglês, francês e espanhol. Já fui de italiano, mas é uma habilidade perdida pela baixa demanda. Eu fui deixando para trás. Em 2013, eu me tornei tradutor juramentário de inglês. Eu prestei o concurso pela primeira vez em São Paulo, passei na prova escrita e não passei no oral. Em 2013, tentei novamente de Sergipe, que foi o primeiro concurso que não exigiu residência prévia no Estado. E aí passei e fui aprovado em inglês. Ao longo dos anos, eu obtive alguns credenciamentos. Os atuais que ainda estão ativos são do STJ e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sou membro de algumas associações, a BRATS, a TRAD, a APE Sintra, e nos últimos anos sou representante do PROS no Brasil. Esses são os pontos que me parecem mais importantes de conversarmos hoje. Como o tradutor se formava, onde trabalhava, com o que trabalhava, como fazia contatos, como conquistava clientes, as ferramentas de tradução que se usava na época e os meios de pagamento. A formação no passado era baseada principalmente nos cursos de licenciatura e bacharelado em letras, principalmente das universidades de maior prestígio. Cursos específicos de tradução e interpretação em nível superior não existiam na época, no Brasil. Um perfil muito comum de tradutores na época era quem fazia cursos livres de idioma, os de longa duração, tipo Instituto Goethe, Aliança Francesa, Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, e, após um período dando aulas, acabavam migrando para a tradução. Foi o meu caso. Eu comecei estudando inglês, cheguei aos certificados de proficiência de Cambridge e Michigan, depois estudei partes de vários cursos superiores, parte de engenharia, parte de filosofia, parte de direito, e comecei a traduzir após um curto período em Portugal. Havia também cursos livres de longa duração. Os três mais conhecidos eram, na época, Alumni, Daniel Brilhante de Brito e Brasilis. Eram considerados o padrão ouro da formação na época, fora universidades. E também era um perfil muito comum de profissionais de tradução, era gente formada em outras áreas e que migrava para a tradução. Gente do mercado financeiro, bancos, advocacia, medicina, que acabavam se encontrando finalmente na tradução. Hoje, nós temos possibilidades muito mais amplas de formação. Já existem bacharelados de tradução e alguns de tradução de interpretação, bacharelado duplos. Uma possibilidade muito comum de formação também é um curso superior em qualquer área e uma pós em tradução, uma especialização, um mestrado. Ainda há cursos livres de tradução de longa duração, Alumni, o Daniel Brilhante de Brito, continuam firmes e fortes. Há muitos outros também. Há cursos livres de curta duração em todas as áreas.
jurídica, saúde, finanças, e há também consultorias individuais e mentorias de produção, tanto individuais quanto em grupo. Local de trabalho. Nos anos 80, 90, nós vivíamos num mundo físico e local. Não havia internet. E o e-mail estava começando. O meu primeiro e-mail eu tive em 94, de um provedor que eu acho que nem existe mais, que foi a Mandic. Aí, você lembra do famoso, né? Era um nerd muito conhecido, acho que foi um dos primeiros provedores, o Mandic. Aí depois surgiram outros, o UOL, foi meu primeiro e-mail, que é um dos que eu uso até hoje. E era tudo, a área geográfica de trabalho era muito restrita. Era quase impossível um tradutor conquistar clientela fora da sua cidade, estado, internacionalmente, então era quase impossível. A concentração maior era nas grandes cidades, pela necessidade de captação de clientes. E, no caso dos intérpretes, era essencial que eles vivessem próximo de um grande aeroporto, um aeroporto central. Dificilmente um intérprete conseguiria sobreviver fora do Rio e de São Paulo. Havia exceções, claro, mas a grande concentração era aí. Captação de clientes no exterior, ou até em outros estados, era quase impossível. Eu só conheço um caso, inclusive acho que foi um dos primeiros tradutores nômades, um amigo meu chamado Tomás Bueno. O pai dele foi caçado nos Estados Unidos, então eles foram para o Chile, depois para a França, trabalham em vários lugares. E o Tomás, nessas andanças, fez um monte de contatos. Então, ele conseguia trabalhar com tradução técnica no exterior na base do correio. Hoje em dia, é difícil de imaginar isso. Bom, hoje, se um tradutor tiver um computador bom, uma internet de alta velocidade, vive e trabalha em qualquer lugar. O local deixou de ser importante, deixou de ser um problema. Para os intérpretes, os que atuam mais presencialmente ainda precisam de um aeroporto perto, mas surgiu, principalmente após a pandemia, a interpretação simultânea remota. Isso abriu todo um leque de possibilidades. Então, até para os intérpretes hoje, se tiverem computador, softwares adequados, internet boa, também trabalham em qualquer lugar. Bom, instrumentos de trabalho. A caneta eu vou explicar depois. Bom, eu comecei a trabalhar em uma dessas aqui, uma máquina de escrever mecânica Remington 25. Em uma outra apresentação, alguém me perguntou o que era máquina de escrever. Aí eu descrevi o seguinte: não, é um teclado integrado na impressora que imprime em tempo real. A medida que a pessoa atingiu. Essa malinha, essa maquininha, não é original, é uma foto que eu peguei na internet. Mas foi com ela que eu comecei a trabalhar profissionalmente. Um pouquinho antes da maquininha, quando eu passei um período em Portugal, eu levei a maquininha junto. Vocês podem observar que ela fecha e é uma maletinha, dá para viajar com ela. Mas em Portugal, eu comecei a fazer contatos para traduzir e dar aulas de inglês. E, em uma ocasião, um editor português de Leiria, uma cidadezinha próxima a Lisboa, entrou em contato comigo. Ele estava formando uma equipe para traduzir uma edição do Alcorão, do inglês para o português. Aí ele entrou em contato comigo, me telefonou, me convidando para participar. Olha, o meu português é brasileiro, não sei se vai atender o que o senhor precisa. Não, tudo bem, eu edito, eu faço as adaptações necessárias. Aí formamos a equipe. Era ele coordenando, o editor, um sacerdote muçulmano que traduzia os versos sagrados, porque um infiel, eu no caso, não poderia traduzir. E eu traduzia as notas de rodapé. Cada página daquela edição tinha 7 linhas de versos
e 30 a 35 notas de rodapé, explicando os versos. Foi um trabalho muito legal, porque certas coisas que nos parecem absurdas, vendo a contextualização, dá para entender pela época e pelas condições de vida daqueles povos. E a mecânica do trabalho funcionava assim. Ele me mandava cópias de algumas páginas do Corão pelo correio. Ele fazia questão da tradução manuscrita, por isso a caneta. Foi a única tradução na vida que eu fiz a caneta manuscrita. E eu fazia as traduções das 7 folhas, mandava pelo correio. Depois ele me respondia, uns dias depois, com mais 7, 8 páginas para traduzir, e o dinheiro do pagamento que eu já tinha feito, em cédulas. Sistema altamente moderno, contemporâneo, né? Mas funcionou. Fomos assim até terminar a tradução. Eu nunca soube se ele publicou ou não, ou se era algo para uso restrito, para alguma finalidade dele. Mas o trabalho foi concluído. Essa aqui, essa máquina é uma máquina eletrônica, Cássio CW16. Era uma coisa fantástica, né? Ela tinha memória para 2 páginas. Olha que maravilha! Bom, essa máquina, ela entrou na minha vida quando eu fiz uma entrevista numa empresa de traduções que ficava no centro de São Paulo. Aí o tradutor-chefe foi com a minha cara, me deu uma pilha de documentos para traduzir. Eu fiz as contas mentais, vi quanto eu iria ganhar. Passei numa loja de importados que tinha no centro de São Paulo e comprei essa maquininha, com 4 cheques pré-datados. Para quem não sabe o que é cheque, não, era o crediário do pobre, né? Quem não podia ter cadastro, por alguma razão, não tinha registro CLT, assinava vários chequinhos pré-datados e a pessoa depositava supostamente na data combinada. Né? Era respeitado, viu? Era raro alguém descumprir. Bom, aí eu comprei essa maquininha, fiz uma sequência de trabalhos. Uns meses depois eu deixei essa primeira agência e passei a trabalhar com uma outra, que era maior, hoje é uma das gigantes do mercado. Nessa agência, eles estavam trocando os computadores. Então, o dono deu de presente os computadores antigos para os tradutores da equipe. E eu ganhei um desses. Na época, só tinha o computador XP e AT. Não sei se alguém vai lembrar disso. Eram todos baratinhos. O XP custava $5.000 e o AT 10. Quer dizer, pouquíssima gente podia ter. Se não fosse essa agência, eu jamais teria também. Bom, hoje nós temos ferramentas muito melhores, notebooks, desktops de ponta, tablets. Eu conheço gente até que traduz no smartphone de vez em quando, traduções mais simples. Eu não tenho coragem, eu não consigo digitar direito naquelas microteclas. E a internet de alta velocidade, que salva a nossa vida. Bom, como se fazia a rede de contatos ontem? Como eu comentei, era um mundo físico, presencial. Então, os contatos começavam na escola, universidade, cursos, participar de congressos, de outros eventos era essencial, não só de tradução, que quase não existia na época também, mas quem traduzia na área jurídica participava de eventos de advogados, na área médica, de médicos, na área financeira, de finanças. E nesses congressos, se adotava aquele procedimento arcaico de troca de cartões. Sabe cartão de visita impresso, físico? Você abordava a pessoa, olha, muito prazer, meu nome é Paulo, eu sou tradutor, aqui está meu cartão, trabalho nos lugares tais, tais, tais. E a pessoa correspondia, se apresentava e me dava o cartão dela. Esse é um network importante. Participar de entidades de classe sempre foi importante. Eu me associei ao Sinta inicialmente,
E a Bratz, uns anos depois, foi refundada no Instituto Cinto. Eu tinha ficado um período inativo. Então, quem tem interesse no mercado nacional, é interessante participar das associações nacionais. A participação em entidades comunitárias era mais rara. Tinha o Rotary e o Lions, que também proporcionavam oportunidades boas de interação. Depois, especificamente para tradutores, surgiu uma lista no Yahoo Groups chamada Traje PRT. No início dos anos 90, ela durou até o início dos 2000. Praticamente todo mundo que trabalhava com tradução estava nessa lista. Ela era ótima, havia muita troca de pesquisa tecnológica, de trabalhos. Também tinha umas brigas épicas. Tanto que nós apelidamos de trás de barraco. Mas ela ainda sobreviveu um tempinho, viu? Ela ainda existe. Existe, mas com meia dúzia de participantes. Eu consegui um trabalho no Espírito que eu acho que na vida foi esse grupo. Foi na Traje PRT. Na PRT, em 2007. Era uma ferramenta excelente para a Network. Funcionava. Mas aí com o Orkut, com o Facebook, ela foi esvaziando. Hoje tem uns 7, 8 membros. Eu acredito que eu vou ser um dos que vão apagar a luz quando acabar. Dificilmente eu saio de algum lugar, a não ser que me expulse. Quero ver como é que acaba, né? Não, porque sempre tem gente que não gosta muito de tecnologia e continua lá. E às vezes tem troca de informação boa. Para a pesquisa terminológica, tem os tradutores que ficam, assim como eu, sempre tem umas sugestões boas para mim. Bom, e também, para network, na época, nós tínhamos o Orkut e o ICQ. Basicamente, o Orkut é o bisavô do Facebook e o ICQ é o bisavô do WhatsApp. Era o que tinha na época. Bom, hoje tem todas as anteriores, menos o Orkut e a ICQ, que morreram, passam mal. Tem internet, e-mails, envio de e-mails para listas, de preferência não simultâneos, né? Enviar individualmente. Temos LinkedIn, Facebook e Instagram. Em termos profissionais, o LinkedIn é melhor. O Facebook dá retorno, pelo menos eu tenho bastante retorno. O Instagram eu não uso diretamente, o meu só existe porque está interligado ao Facebook. Então, o que eu publico no Face vai para o Instagram. Para tradutores, surgiram duas plataformas de oferta e pesquisa de trabalhos. Uma é a PROS e outra é o Translator Café. O PROS é mais ou menos 10 vezes maior que o Translator Café, mas ambas funcionam com a mesma mecânica, uma mecânica parecida. Você cria uma conta, abre um perfil, faz o perfil mais completo possível e participa das ofertas e buscas de trabalho. Bom, após a interrupção zoomiana, como se fazia para conseguir trabalho no passado? Não tinha internet, não tinha e-mail, as possibilidades fora dos locais de origem eram limitadas. Então, uma das coisas que se usava muito era algo chamado anúncios classificados. Os principais jornais da época tinham eram anúncios para venda de bens, serviços e para ofertas de emprego. O que dava mais retorno na época era do estado de São Paulo e do Globo. As edições de quinta e domingo. Se colocavam anúncios desses e chovia telefonemas. Post também tem? Post, colar no post? Olha, para tradução, eu só vi isso funcionar para quem quer traduzir coisas acadêmicas e põe no mural das universidades. Eu conheço gente que fazia isso e dava certo. Poste de rua, não sei, acho que não funcionaria. Eu cheguei a ver, por curso de tradutores no classificado de tudo. Me Chegou a ver. candidatei, passei, mas recusei na vaga.
É isso em 2000 e... É. No início de 2000 não existia classificados. Um outro, que é fora dos grandes jornais, era o do Primeira Mão. Acho que existe ainda, seria o bisavô do LX. Também eram classificados por áreas. Logo que eu voltei de Portugal, depois do meu ano lá, eu publiquei um anúncio no Primeira Mão oferecendo serviços de tradução e aulas particulares. Foi aí que aquela agência, primeira agência de tradução do centro de São Paulo, me achou, me deu aquele monte de trabalho e foi meu fim da meada. Bom, um ano e meio, mais ou menos, depois eu saí dessa segunda agência e fui trabalhar sozinho. Abri a minha empresa, bonitinha, registrada, CNPJ, etc e tal. Isso foi em 95. Tá, eu abri a empresa. E agora? Como é que eu consigo trabalho? Bom, na época, outra coisa que os menos jovens vão lembrar é das listas telefônicas. Eram listas de todas as linhas telefônicas de cada cidade, de cada estado. E tinha as páginas brancas e as amarelas. As brancas eram para pessoa física, as amarelas eram para empresas. Então, toda pessoa que comprava um linha telefônica, olha ela, se comprava um linha telefônica. E era baratinho, custava US$ 10.000. Não era como hoje, que é só telefonar e pedir para instalar. Era bem diferente. E quem não podia comprar uma linha, alugava. Existiam corretoras de linha telefônica. Comprava, vendia, era investimento. Aparecia até em testamento na minha telefone. É verdade, era bem, entrava em testamento. Bom, então, as empresas, mesmo as empresas como a minha, publicavam anúncios nas páginas amarelas. Os anúncios eram por ordem alfabética. Então, é óbvio que quem estivesse depois do quinto ou sexto lugar teria pouca chance, né? Só que tinha uma solução. O nome da minha empresa era Rodrigues Traduções. Eu consegui que eles colocassem 5 A's na frente do nome. A Rodrigues Traduções. Resultado, o meu anúncio era o primeiro. E eu consegui um contrato que ninguém mais pudesse fazer isso. Então, enquanto eu tive esse anúncio, eu fui sempre o primeiro da lista, em traduções. Bom, outra coisa que se fazia também era chamadas frias. Também, usando a lista telefônica, por exemplo, eu pegava a página do Escritório de Advocacia de São Paulo. Eu pegava o telefone e ligava. Olha, meu nome é fulano de tal, eu sou produtor, presto serviço na área jurídica. Você tem necessidade de serviço de tradução? Quando tinha, me passavam para encarregado. Quando não tinha, muito obrigado, até logo. Isso é o que se chama chamada fria. Você liga na raça, sem indicação, sem recomendação, sem nada. A chamada quente também era por telefone, mas aí tinha um ponto de partida. Recomendação de alguém, por exemplo. Olha, eu participei do congresso tal, o doutor fulano me disse que o senhor talvez precisasse de serviço de tradução, então eu estou ligando para me colocar à disposição, etc, etc, etc. Geralmente dava certo. Chamada quente dava muito mais resultado que a fria. Mas até as frias davam resultado. Como era um mundo face a face, físico, local, as pessoas gostavam de receber ligação. Hoje todo mundo bloqueia para não receber. Hoje, quem tentar fazer chamada fria morre de fome. Ligar na raça, sem apresentação nenhuma. Outros tempos. Isso aqui era uma outra ferramenta de ponta da época chamada fax. Era ligado à linha telefônica, eu colocava um folheto de propaganda da minha empresa aqui, ligava para a pessoa, perguntava se ela podia receber, se podia, ela me dava o sinal de fax, apertava um botão que dava um sinal de linha, e eu apertava esse outro botão aqui, que não dá para ver direito, mas que é verde, e o papel passava para aquela impressora fake, e a pessoa imprimia, saía do fax da pessoa, saía aqui por baixo.
o documento. Eu cansei de mandar traduções assim. Antes de começar a entregar em disquete, em outros meios, muitas coisas eram entregues por fax. Ou seja, nós sobrevivíamos, né? Dava para captar clientes. De outro jeito, nós dávamos. Bom, hoje, nós temos muito mais recursos. Internet, e-mail, o PROS e o Transleitor de Café são excelentes. Pegar aquelas listas de agência, preencher cadastro, fazer teste. Acho que muitos aqui já fazem isso. Quem é tradutor e não faz, deveria estar fazendo, porque é a melhor forma de buscar clientes no exterior. Tem também a Payment Practices, que na origem é uma espécie de SPC das agências de tradução. Ela avalia as agências sobre dois aspectos: práticas de pagamento e relacionamento com o tradutor. Então, consultar essa lista dá para conseguir uns clientes muito bons. Quem paga direito e trata o profissional com respeito. Eu acho que as duas coisas são importantes. O LinkedIn é excelente também para prospecção de clientes. Aborda as pessoas das empresas que interessam, entra em contato. É mais ou menos como uma cold call, só que virtual. Isso ainda funciona um pouco. Como eu disse, Facebook, eu tenho bastante retorno. Instagram, algum, que eu não uso diretamente. O que está no meu Instagram é que está vinculado ao Face. Mas tudo é válido, tem muito mais recursos do que nós tínhamos. Ferramentas de tradução. As duas primeiras que surgiram, uma foi o Trados, deve ter surgido em 93, 94. Eu acredito que o primeiro que usou no Brasil foi o Danilo Nogueira. Eu comecei a usar em 96. Na época, o Trados não tinha uma plataforma própria. Ele era aberto em segundo plano e funcionava integrado no Word. Você abriu o Trados, abriu o Word em seguida, e dentro aparecia uma espécie de mapa em que se traduzia. A licença era física. Era essa pecinha aqui, chamada dongle. Se comprava essa peça, conectava numa porta que tinha no computador, bem parecida com aquelas portas de monitor antigas, tinha uns parafusos para fixar, inclusive, e o software de instalação vinha em 10 disquetes de 3 polegadas e meio. Uma informação importante. Isso aqui não é o ícone de salvar impresso em 3D. É o contrário. O ícone de salvar é que é a imagem do disquete de 3 polegadas e meia estilizado. Você comprava a licença, vinha um dongle e 10 CDs de instalação. Era um por um, num drive de CD. E essa licença, na época, custava apenas $3.000. Hoje custa 500 e o povo chora. Né? Vocês são felizes e não sabem. Eu só consegui ter o estúdio, né? O estúdio, o nome hoje é estúdio. Eu só consegui o Trados na época porque uma grande agência americana me contratou para fazer um trabalho que demoraria 6 meses. Aí eles disseram, nós temos que usar o Trados. Eu não tenho. Não tem problema, nós damos 3 licenças como parte do pagamento. Aí eu ganhei 3 licenças, 3 dongles, e instalei em 3 computadores no meu escritório, e eu e 2 tradutores da minha equipe trabalhamos 6 meses nesse projeto. E depois eu fiquei com as 3 licenças. Foi um dos melhores negócios que eu fiz na vida. Valeu muito a pena. Outra ferramenta que surgiu na época era o WordFast. Na primeira versão, ele funcionava só no Word e era Mac. Não tinha uma plataforma separada. Ele abria o texto, traduzia, mostrava o original, se colocava a tradução no espaço de baixo, e os comandos eram na base do Alt. Alt, seta para baixo, Alt, seta para baixo, traduzia um segmento, fechava e abria o seguinte.
e assim por diante. A Alt-End encerrava a tradução. E aí tinha os outros recursos de revisão, enfim. Mas era tudo no Word. E até hoje, essa ferramenta é considerada a melhor para se trabalhar em Word. Só que quase ninguém mais usa. E hoje em dia já tem o WordFest, tem plataforma própria, tem o WordFest Anywhere, que é online, e tem um outro. Não, é a plataforma própria, o Anywhere, que é online, e o que funcionava no Word se passou a ser WordFest Classic. Ainda existe, mas pouca gente usa. Hoje nós temos uma infinidade muito maior de ferramentas. Esse é o antigo Trados, sobrevive até hoje. É a ferramenta mais antiga e uma das melhores. O MemoQ é uma ferramenta um pouco mais recente. Quem usa é apaixonado, diz que é mais intuitiva e considera melhor que o Studio. Eu considero as duas equivalentes, eu acho que é só uma questão de hábito e preferência. Como eu estou mais familiarizado com o Studio, é a ferramenta que eu mantenho atualizada e pago licença sempre que tem versão nova. Todas elas são muito parecidas. Quem aprende uma, aprende facilmente as outras. Tanto que eu uso o MemoQ para alguns clientes que me dão acesso remoto e licença temporária. A MemSource e XTM são ferramentas na nuvem, que surgiram bem depois. Elas são mais simples do que as outras. Elas não são tão sofisticadas como Trados e MemoQ, mas muitas agências usam, o que permitem trabalho colaborativo. SmartCat e MateCat são mais recentes. A MateCat é gratuita. Elas foram usadas recentemente em grandes projetos de pós-edição e adestramento de inteligência artificial, além de outras. Bom, meios de pagamento. Como se colocava a mão no dinheiro no passado? Era muito comum pagamento em dinheiro na entrega das traduções. Eu tinha escritório no centro de São Paulo. Muitas vezes eu ia entregar pessoalmente a tradução impressa. Quando eu me modernizei, ela é impressa em um disquete de 13 polegadas e meia, entregue pessoalmente, num envelope timbrado e tal, bonitinho. E eu ia entregar e receber o pagamento em dinheiro em cheque. Na maioria dos casos, era assim. Quando o mercado brasileiro ainda era viável, ainda dava para sobreviver bem. Hoje já a situação é um pouquinho diferente. Tem o DOC, que existe até hoje, era uma espécie de transferência bancária overnight. Ela era feita num dia, o dinheiro estava disponível no dia seguinte. Ordem de pagamento pede muitos meios, mas para o exterior, a única coisa que tinha na época era o wire transfer, ordem de pagamento. Isso era muito complicado, custo altíssimo, podia custar até $100 para uma transferência de qualquer valor, e demorava apenas 30 ou 40 dias para chegar. Então, dá para imaginar que aqueles microprojetos que nós aceitamos hoje são impossíveis na época. Né? Você não ia ganhar $20 para gastar 100 para receber. Mas existiam esses microprojetos? Para nós, não. Era inviável, até existia. Eu entrei no PROS em 2004. Havia oferta, mas muitas vezes não compensava. E eu recusei vários trabalhos, porque era assim, eu ia ganhar 20 ou $30 e gastar 50. Não podia acumular vários para pagar? Não, na época não. Não era tão simples assim. Então, receber pagamentos do exterior era muito complicado. E tinha um golpe do cheque também, vindo principalmente dos Estados Unidos, do cheque pelo correio. O cliente, entre aspas, mandava o pagamento em cheque, aí inventava uma desculpa dizendo que o projeto foi cancelado, que a secretária se enganou, etc., etc., e pedia para devolver uma parte do valor. Só que a compensação de um cheque internacional demorava 2 meses. Então, quem caía no golpe e devolvia o dinheiro, no final ia ter um cheque devolvido nas mãos.
Esse golpe foi modernizado, hoje funciona de várias outras formas, mas para vocês verem que não é de hoje que tentam fazer tradutor de otário. Né? É antigo. É antigo o negócio. Próximo. Bom, hoje, nós temos muito mais opções. Dá para aceitar microtrabalhos facilmente, ou recebendo individualmente, ou deixando acumular, como o Juliano sugeriu. No Brasil, nós temos o Pix, transferência entre contas, que é menos usado, e o Zelle, ele é um Pix dos Estados Unidos. Aliás, na verdade, é o contrário. O nosso Pix foi criado, inspirado no Zelle. A diferença é que o Zelle só tem como chaves e-mail e telefone. Não tem CPF nem chave aleatória. Mas o nosso Pix foi criado com base nele, com base no Zelle. Depois temos o AIS e o Payoneer, que são sistemas em que se abrem contas em moedas locais. Tem dados bancários locais, então o custo de pagamento para os clientes é zero, ou próximo de zero. E cada conta dessas tem cartão de débito também. O Wise tem um cartão multimoedas, o Payoneer dá um cartão para cada conta. Então é possível sacar o dinheiro, fazer compras. É muito mais fácil hoje receber. E o Wise e Payoneer, se for transferir dinheiro para as nossas contas bancárias, demora minutos. É Pix, é Pix. Inclusive, o Wise tem um correspondente bancário no Brasil que transfere para o Pix. E o Payoneer também. O Payoneer, acho que é um... O Payoneer trabalha com o Banco Inter e o Wise, acho que é um banco rendimento, não tenho certeza. Bom, o PayPal era um meio antigo de pagamentos, atualmente muito caro e muito complicado. E eles criaram um sistema ruim para brasileiros. Todo o dinheiro que entra em moeda forte, eles convertem automaticamente em reais e mandam para a conta no Brasil. O último cliente que usava essa tranqueira, semana passada, eu convenci a passar para o Wise. Então, para mim, é um capítulo encerrado. É um sistema seguro e funciona, mas para brasileiros é muito oneroso. É 10 a 15% de prejuízo. Bom, e amanhã? O que vai acontecer conosco? Provavelmente volumes cada vez maiores de tradução automática e pós-edição de tradução automática. Pós-edição significa revisão. Tradução para adestramento de IAs. Tivemos vários projetos desses nos últimos tempos. Teve o Isaac também, que um monte de gente trabalhou. Depois teve um outro para adestrar o Bard, do Google, que ainda está bem ruimzinho, mas deve melhorar. Também tinha milhões e milhões de palavras por mês. E elas funcionam muito bem para pesquisa tecnológica. Eu testei 3, o ChatGPT, o Bing e o Bard. O Chat é muito bom. Ele mostra alternativas que a pessoa nunca imaginou. O Bing é meia boca e o Bard é ruimzinho. Mas Bard é Google, então provavelmente vai melhorar. Outro campo de trabalho que deve crescer é a revisão de traduções feitas por inteligência artificial. Tem coisas que só tradutor humano mesmo, pelo menos no futuro previsível. E sempre haverá traduções de nicho, altamente especializadas, por exemplo, psiquiatria segunda vertente, não sei das quantas, de mundo. Só deve ter 2 pessoas no mundo fazendo isso, aí não tem jeito. E traduções juramentadas, eu acredito que devem permanecer por um tempo, porque a legislação brasileira foi modernizada, elas são hoje totalmente tecnológicas, com certificação digital, livros digitais, etc. Eu acredito que isso ainda dura um pouquinho. Pelo menos dá tempo de me aposentar e ir para o meu destino. Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que alguma informação tenha sido útil.
e fico à disposição caso alguém tenha perguntas. Muito obrigado, Jorge. Exatamente, é uma palestra muito informativa, né? Uma história inspiradora também, porque mostra para a gente que a gente tem que se atualizar, né? Você já passou por várias tecnologias e está. Não, se eu sobrevivi nos anos 90, se eu sobrevivi nos anos 90 e sobrevivo hoje, vocês vão sobreviver daqui a 20 ou 30 anos. Vão ter que se adaptar, mas vão sobreviver. Né? Então, a primeira pergunta que eu faço, depois eu faço para o pessoal aí, é, em algumas profissões, O organizador pode. Tenha algum preconceito com pessoas já de mais idade, por exemplo, para pegar um cargo, alguma coisa assim. Na tradução, como é que é isso? Você, como uma pessoa mais velha, competindo com o pessoal de 20, 30 anos, como é que fica essa história? Não tem problema. Na nossa profissão, na verdade, é o contrário. Tem aquela piadinha que diz que tradutor é como vinho, melhora com o tempo. Claro, tem os que azeram também. Aí é outra história. Mas, em geral, quanto mais experiente o tradutor, melhor ele é. Porque é conhecimento de mundo acumulado, cultura geral acumulada. Quanto à competição entre mais novos e mais velhos, eu acho que são áreas diferentes. O trabalho que os mais jovens fazem, os mais velhos não têm mais paciência para fazer. Tanto que aqueles de inteligência artificial que apareceram, eu não me candidatei. Porque não era para mim, era um negócio complicado, exigia um pique que eu não tinha mais, uma paciência que eu não tinha mais. Um deles, por exemplo, que pagava, oferecendo até um valor razoável, $50 a hora. Mas você tinha que pegar uma frase em inglês e criar 70 frases em português, com os mais diversos registros. Você participou? Não, eu fiz um similar. Fez um parecido? Fiz treinamento de porque quem ri disso sabe a encrenca que é. Eu achei que tivesse. Eu já fiz. Legal. Não, isso é coisa de jovem. É verdade. Quem já tem problemas de DNA, data de nascimento antigo, não tem tempo. E da mesma forma, o iniciante não tem ainda bagagem suficiente para traduzir peças processuais complexas, por exemplo. Então, não há concorrência. Essa história de veterano com medo de iniciante, ou iniciante com rancor de veterano, não tem fundamento. São trabalhos diferentes. Legal. Muito obrigado pela palestra, pela promoção da profissão. E eu escutei que as coisas que me chamaram a atenção. Você falou que o italiano cresceu muito. Não tinha tanta saída do italiano para você? Para mim. Como eu nunca fiz contatos na área de italiano, eu cheguei a fazer traduções de italiano no início da carreira, mas naturalmente fui indo mais para inglês, francês e espanhol. Então, o meu volume de trabalho diminuiu muito. Mas eu tenho colegas que só trabalham com italiano. Também falou que o mercado brasileiro não estava tão bem assim. Então, eu queria perguntar para você o que você acha do mercado brasileiro, como que é, quais seriam as alternativas e também quais seriam os idiomas, as traduções que têm mais perspectiva futura. Olha, no mercado brasileiro de traduções, o meu conselho é esqueça e vá buscar trabalho fora. Não vale a pena. Não compensa. As agências brasileiras que pagam melhor pagam 12 centavos de real. No exterior, as que pagam pior pagam 5 centavos de dólar, podendo chegar a 10 ou 12. Então, é só fazer as contas. O mercado brasileiro não está nem naquela fase do gato que subiu no telhado, já caiu do telhado. Também está enterrando o gato solto. Então, não vale a pena.
A única possível exceção é quem gosta de literário, que queira traduzir livros. Aí tem que buscar o mercado nacional. Interpretação também é legal, né? Sim, não, interpretação é outro esquema. Tradução é uma lástima. Quando eu comecei, o mercado brasileiro era muito bom. Também os idiomas e os nichos Os idiomas que têm mais perspectiva e os nichos também. Os nichos que têm mais perspectiva. Quais são os idiomas e nichos? Eu acredito que Mais demanda. mais demandas são as línguas tradicionais, inglês, francês, italiano, espanhol, alemão. Mas os honorários tendem a cair, porque cada vez mais gente trabalha com esses idiomas. As línguas com mais perspectivas são, por exemplo, o mandarim e o russo, línguas mais exóticas. Mas Mandarim, inglês e espanhol grande- tem mais demanda. Inglês e espanhol. Inglês e espanhol tem mais demanda, sem dúvida. E as áreas jurídica, comercial, financeira, médica, se bem que com a inteligência artificial, grande parte do trabalho vai passar a ser de revisão, né? Mas, de todo modo, nessas línguas predominantes. Robson, E Jorge, tudo bem? Tudo bem? Eu tenho umas duas perguntas para te fazer. Vou tentar fazê-las de forma bem breve. Uma delas, talvez seja de curiosidade até aqui, da pessoal que é aqui. A gente conversou um pouco sobre isso na semana passada, se não me engano, retrasada, em relação ao processo seletivo para trator público, né? Que já fazem que, uns quantos anos? Décadas que não se abre mais concurso. E aí, de repente, você poderia falar um pouquinho do pessoal, você como trator juramentado público, como que funciona o processo seletivo e se existe alguma novidade em relação ao processo seletivo que foi meio que pré-anunciado lá em abril, né? Porque parece que há uma demanda e tal. E ainda sobre o tradutor público, me parece que o tradutor público não pode repassar trabalho. Não é isso? É considerado, inclusive, como crime. É a pergunta polêmica que eu vou colocar. Mas o que a gente mais vê é a agência coluiada com o tradutor juramentado. Só na minha caixa de LinkedIn eu recebi foi 5 pedidos, assim, bem estranhos. Você falando da questão quanto que está pagando agora? Cara, eu acho que a palavra estava assim, lá, daí fiz a conta e falei, cara, você está pagando acho que era 2 ou 3 centavos de real por palavra para traduzir. Aí a pessoa da agência falava assim, mas depois vai juramentar. Eu falei, gente, que é isso? Não tem isso? Então, o que você acha que tem que acontecer com esse pessoal? Porque só na minha caixa, que eu não sou ninguém, foi 5 pessoas. 5 agências que me procuraram, dizendo que não pode pagar mais, porque depois vai juramentar. Ou seja, e a galera do italiano, né? Então, enfim, fala um pouquinho desse cenário, né? Que acho que é uma pergunta legal, e a outra, porque a gente está falando até de crime aqui, na realidade. O exercício do ofício de tradutor juramentado, ele é pessoal. Não pode delegar, não pode assinar traduções de outras pessoas. Quanto a trabalhar com empresas, a nova legislação passou a permitir que o tradutor público tenha empresas, mas ou sociedade limitada no pessoal ou empresa individual, e com objeto social exclusivo de tradução e interpretação similares. Então, uma agência que capte clientes de tradução juramentada, ela não está necessariamente trabalhando na ilegalidade. Tem que ver quem é o dono da empresa, quem são sócios. Se forem tradutores públicos, elas podem captar, mas continuam não podendo delegar a tradução. É o que acontece. Inclusive, tem muitos... o ser humano é muito complicado e tem mau elemento em toda parte, né? Quando as traduções foram modernizadas, hoje se possibilita assinar com CPF eletrônico, que é um tokenzinho que você compra, e quando você assina um documento com ele, tem o mesmo valor de uma firma reconhecida em cartório. E eu soube de um caso de um tradutor público vendendo no mercado um token desses com validade de 3 anos por R$500 mil. mas só vende uma vez ou vende várias? Vale por 3 anos. Você não pode ter simultâneos, né? Mas, em tese, a cada 3 anos, uma alemã poderia fazer isso. Ele só vende para uma pessoa por 3 anos. Não sei. Eu só ouvi falar desse caso, não tenho nomes, não tenho provas, nem faço questão de ter.
Mas, voltando à primeira parte da pergunta do Robson, como eu tinha quase certeza que esse assunto apareceria, eu faço uma colinha. Então, vamos lá. Os concursos antes, os concursos antes eram estaduais. Cada junta comercial fazia quando queria e quando achava que precisava. Em São Paulo, o último concurso foi em 99. Foi aquele que eu passei na fase escrita e não passei na oral. Depois teve concurso no Paraná, Rio de Janeiro, Minas e Pernambuco. E o mais recente foi Sergipe, que foi o meu, em 2013. Todos muito espaçados, com 20, 15, 12 anos de performance. Corre a lenda que isso acontece por influência dos atuais tradutores juramentados, que não têm interesse em quem a gente nova. Só que isso é bobagem, porque senão entre a gente nova acaba a profissão. E outra coisa, as tabelas de movimentos antigas ficavam anos sem reajustes. A de Brasília ficou 8 anos. Se nós tivéssemos algum poder, isso não aconteceria. Né? Aumentaria todos os anos essas tabelas. Os concursos são raros porque eles são complexos. É difícil formar banca naquele monte de idiomas. Inglês, francês, espanhol, tudo bem, mas e mandarim, coreano? Onde é que vão buscar examinadores em condições? Árabe, esse tipo de idioma. Esloveno fizeram em São Paulo também. Então, é um concurso complicado, caro, e não dá retorno direto para o Estado. Porque o Estado não ganha dinheiro em cima do trabalho do tradutor público. Só indiretamente, imposto de renda. Mas receita direta não existe. Então, os concursos são raros porque são complicados e caros. Antigamente, só se fazia quando a maioria tinha morrido e não tinha mais gente. Tinha que preencher as vagas. A Tatiana está comentando aqui que tem alguns que atuam pós-morte. Deve ter, deve ter. Inclusive, antes de eu passar no concurso, tinha um grupo de festa, eu acho, eu sugeri que fizesse uma excursão dos juramentados. Põe 50 no ônibus, joga numa ribanceira. Agora vamos passar aqui para a Lélia. Juliano, desculpa, faltou a pergunta do Robson, a primeira parte. Só um instantinho, Sérgio, por favor. Bom, a partir do ano passado, surgiu uma nova legislação. Como eu disse, eu trouxe uma colinha, que eu não sei de fora, que vai ser estudado. É a Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, que fez várias modificações importantes no nosso trabalho. Isso depois foi regulamentado pela Instrução Normativa DREI, número 52, de 29 de julho de 2022. A partir daqui eu consigo ser a qual. Houve várias mudanças, algumas boas, outras nem tanto, e uma absurda. A boa é que o ofício se torna federal, fiscalizado pelo DREI, a partir de agora, delegado aos juntos comerciais, mas centralizado. DREI é Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. É o órgão do Ministério da Economia que fiscaliza os juntos comerciais. Então, o concurso agora vai ser nacional. A jurisdição dos leitores juramentados também será nacional. Não era? Não, era estadual com fé pública nacional. Quer dizer, você só podia captar trabalho do seu estado de registro, que tinham validade nacional. Isso também era meio teórico, era o que a lei dizia. Então, hoje, o ofício é nacional, a jurisdição é nacional, a fé pública é nacional, as tabelas de emolumentos foram revogadas, então existe a livre negociação, e o acesso passa a ser um concurso nacional. Pelo que eu li na instrução normativa, o concurso vai ser mais ou menos como sempre foi. Uma fase escrita e uma fase oral. A escrita é uma tradução do idioma estrangeiro ao português, de texto técnico. No meu caso, foi uma procuração, por exemplo. A versão é de um texto literário, do português ao idioma estrangeiro.
Para mim, caiu o Quincas Brandão. A morte é a morte de Quincas Brandão. Eu juro que eu achei que eu não ia passar por exemplo. E foi a minha menor nota, foi 8, mas passei. Tem que ter média 7 em cada prova, e nota mínima de 7. Quem passar na prova escrita vai para uma prova com banca. Os concursos antigos era uma tradução à prima vista, em português para o idioma estrangeiro, que é uma interpretação, você lê um texto, interpreta, o nome disso é tradução à prima vista, e a outra, uma tradução à prima vista do idioma estrangeiro para o português. Havia uma leitura de texto, tudo isso tem um tempinho, de dar uns minutos para a pessoa ler, se preparar para poder apresentar. E o quarto teste é uma palestra com arguição, uma apresentação com arguição. Você só tem um ponto qualquer, tem 5 ou 10 minutos para preparar uma apresentação, de uns 3, 4 minutos. Você dá essa mini palestra para a banca e depois eles fazem perguntas. Um examinador em português e outro no idioma estrangeiro. E tem que responder de acordo. Passando nas 3 etapas, com nota mínima de 7, média geral 7, o tradutor era nomeado. Aí tinha um calhamaço de documentos, certidões de idoneidade, certidões negativas. Quem tiver tendência com físico ou judicial não era nomeado. É um processo bem complicado. Sério. Velho, por favor. Jorge, você falou da máquina de escrever. A minha mãe tinha uma máquina de escrever Olivetti, daquela antiga. Então, eu tinha que fazer meus trabalhos de escola nela. E quando eu terminava de datilografar um texto, as pontas do dedo estavam tudo duras. Aí depois eu ganhei uma Remington, só que mais leve, tudo. Aí eu digitava mais tranquilo, levava também para os lugares quando eu viajava. E depois veio o computador. Sim. Agora, outra coisa é sobre a prova de tradutor juramentado. Eu lembro que o último que teve aqui no Rio foi em 2009. Eu lembro que eu fazia a pós de tradução em espanhol da Gama Filho e teve a prova. Eu queria fazer, mas ou eu pagava a pós ou eu pagava o concurso. Aí eu preferi pagar a pós, que eu estava aprendendo muito e tudo, então eu fiquei com a pós. Mas dizem que a prova de 2009 foi muito barra pesada. É um curso muito rigoroso, porque são 3 habilidades que, reunidas numa só pessoa, não são muito comuns. Tradução, muita gente faz tradução e não gosta de versão, ou vice-versa. Muita gente traduz, mas não interpreta, não gosta de interpretação. E para passar nesse concurso, tem que fazer as 3 coisas: traduzir, verter e interpretar. Tanto que a média de aprovação é de 5% a 6%. É um índice bem de 5% a 6%. Não é ação. Passar nas 2 provas, provar que não tem o rabo preso e ser nomeado. Então, eu acho que é isso. A gente termina aqui com a palestra do Jorge, hoje de manhã. E agora vamos almoçar, pessoal. Obrigado, Jorge. Obrigado.